Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa jornada? Hoje nós vamos falar continuar essa nossa etapa falando sobre as asanas, e hoje nós vamos falar de sadhanas. Sadhana é a disciplina voltada para a busca espiritual. Então são práticas disciplinares voltadas para a busca espiritual, para a busca de autoconhecimento, de autorrealização. Eu peço a você que assista, que prestigie o nosso trabalho e principalmente, isso é muito sério, vamos procurar, independente de ser esse trabalho nosso, mas enfim, vamos procurar nesse momento difícil da humanidade, nesse momento de pessimismo, nesse momento de desânimo, nesse momento de ansiedade e depressão, essa luta toda que nós estamos vivendo, nesses momentos apocalípticos, é tão importante divulgar o positivo, é tão importante multiplicar a visão da libertação e não a visão da destruição, a visão negativa. Tem tanta gente por aí falando em violência, tem tanta gente falando em negatividade, desanimada por conta da situação econômica, da situação financeira do mundo. Tem tanta gente apavorada com a perspectiva de guerra, tem tanta gente divulgando falsas notícias, enfim. Existe um exército voltado para destruir a autoconfiança, destruir a fé, destruir a espiritualidade do ser humano. Então, vamos fazer o contrário. Eu te peço, por favor, pense nisso. Vamos fazer o contrário, vamos reverter esse processo, vamos multiplicar o positivo, vamos multiplicar boas notícias, porque tudo está acontecendo nesse momento e a humanidade, infelizmente, está muito mais focada para o negativo do que para o positivo, ok? Então vamos às sadhanas? Sadhanas, então, são essas práticas espirituais, ou seja, é muito importante que nós tenhamos algum tipo de disciplina. Isso para tudo na vida. Se você conseguir ter disciplina para fazer exercício, se você conseguir ter disciplina para se alimentar, se você tiver disciplina no falar, no agir, a sua vida vai se organizar, né? Quando você organiza a mente, quando você organiza suas atitudes, por mais simples que sejam, a sua vida tende a se organizar também. É aquela ideia, tudo aquilo que está em cima está embaixo também. Tudo aquilo que está embaixo está em cima também. A ideia do micro e do macro, ok? Bom, a gente está utilizando o título sadhanas, mas, na verdade, a todo momento nós estamos conversando a respeito de conceitos que vão muito além do rótulo de religião. Eu falo sempre isso. Nós não estamos falando aqui do rótulo das religiões, mas, enfim, de práticas que realmente são práticas universais, são práticas que uma religião ou que uma filosofia ou mesmo a ciência corrobora. Isso dá força, isso dá alicerce e sustentabilidade para as ideias que nós estamos passando. E, na verdade, as sadhanas, essas práticas, elas são usuais em todas as outras religiões, em todas as outras vertentes. Se nós pegarmos, por exemplo, na fé católica, nós temos ali a hora da Ave Maria, normalmente, se não me falha a memória, às 18 horas. As pessoas, principalmente os mais antigos, tinham o hábito de parar às 18 horas e rezar algumas vezes a Ave Maria ou fazer alguns pedidos, enfim, é uma prática usual, horário marcado. Nós temos uma outra prática que foi adotada pelo movimento espírita, mas que é uma prática cristã, que é a prática do Evangelho no lar. Ou seja, um dia e um horário específico na semana, as pessoas da família se reúnem, abrem um texto, né, no caso dos espíritas, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no caso dos
cristãos de um modo geral, um texto da Bíblia, ou enfim, alguma mensagem que seja realmente voltada para valores interiores, fazem uma oração, leem esse trecho e comentam sobre esse trecho, abrem o coração num momento especial, num momento família, num momento cristão. É uma outra prática. Outra prática interessante que a gente tem sempre é a prática dos muçulmanos, né? Eles têm alguns horários, não é um só, alguns horários ao longo do dia em que eles fazem as suas orações, os seus agradecimentos, enfim, eles fazem o seu ofício religioso voltado para Meca. Então, algumas práticas que, embora tenham outros nomes, na verdade são sadhanas. Separando um pouco o joio do trigo, tirando a parte mística, vamos nos voltar um pouco para a parte prática disso. Na verdade, essas práticas chamadas sadhanas, práticas espirituais, religiosas, elas no fundo servem para domesticar o nosso corpo, domesticar o nosso inconsciente. Ou seja, seguir horários, dias pré-determinados, práticas organizadas, sistematizadas. Esse procedimento faz com que o nosso corpo, que é uma máquina, ele seja de certa forma domesticado, ou seja, ele seja condicionado. Então você está, na verdade, você está condicionando o seu ser a se voltar para o espiritual, se voltar para o mais alto. Isso, com o passar do tempo, faz com que essa prática, que no começo é uma prática mecânica, é uma prática de certa forma forçada, ela passe a se incorporar no seu ser. Ou seja, ela desce ali do seu consciente, vai lá para o seu inconsciente e passa a ser uma coisa natural como a própria respiração. Ou seja, nos voltar para o mais alto, nos voltar para o espiritual, se torna uma coisa natural. E com o passar do tempo, isso vai se fortalecendo, esse elo, essa prática vai se fortalecendo. É como, grosso modo, a própria musculação. Você começa, tem um estresse, um cansaço, você não quer fazer porque cansa ou porque tem outras coisas na frente, mas quando você começa a praticar algum tipo de exercício físico, esse exercício físico vai fortalecendo a sua musculatura, vai fortalecendo a sua vontade, até que chega um ponto que o seu próprio corpo pede esse exercício. Eu tenho aqui, nessa área onde nós estamos hoje, se você prestar atenção, você vai ouvir o barulho de uma cachoeira. Eu falo sempre isso, né? Mas não custa repetir. A gente tem aqui um tanque de peixes, são peixes ornamentais, né? São peixes que vêm do Oriente mesmo, né? Do Japão, chamado Kingyo. É interessante, são vários, deve ter pelo menos uma centena de peixes ali no tanque. E esses peixes, eles foram condicionados. Eu alimento esses peixes 2 vezes por dia. Então eu vou lá com a ração deles, quando o dia está clareando, né, quando está já bem clarinho, digamos assim, eu vou lá e coloco o alimento para eles. E eles já estão condicionados, eles veem ali, eu saí lá fora, eles veem a minha imagem, eles já estão todos à tona. Às vezes eles estão me esperando, se eu atrasar um pouquinho, tipo num sábado, num domingo, que eu acordo um pouquinho mais tarde, né? Eles já estão me esperando. Ou seja, existe um processo de condicionamento. Agora, eu lhe pergunto uma coisa, uma reflexão. Por que não condicionar o seu inconsciente a buscar Deus, a buscar uma força superior? Isso faz toda a diferença. E a ideia básica da sadhana é exatamente essa. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, eu vou dar um passo a passo bem simples, né, que a gente repete muito nas nossas meditações guiadas. Buscar um lugar onde você se sinta bem.
um lugar sagrado, buscar alinhar o seu corpo para que ele fique o mais reto possível. Uma outra situação interessante é, se você deixar os pés, né, as pernas esticadas, você vai ter dificuldade de equilibrar o seu corpo. Nessa posição que a gente fica, o corpo alcança naturalmente um equilíbrio. Não que você precise necessariamente para a sua sadhana alcançar a posição de lótus. A gente sabe que é difícil, exige muita prática, muito exercício físico, a não ser para as crianças, né, que são bem flexíveis, as crianças conseguem isso daí instantaneamente. Mas a gente vai perdendo isso com o tempo, dá para recuperar. Mas as pernas cruzadas acabam ajudando, né? Posição ereta, respiração, se você conseguir pelo menos nas suas sadhanas, nas suas práticas diárias, você conseguir respirar profundamente, com o tempo você vai modulando melhor a sua respiração. Respiração é fundamental, o cérebro nosso, ele precisa de uma grande quantidade de oxigênio, a maior parte do oxigênio que nós inalamos, ela é destinada ao cérebro, para que o funcionamento seja perfeito, né? O cérebro necessita de muito oxigênio e muita água. Lembre disso. Muito bem, quando você consegue essa posição, uma vez por dia, 2 vezes por dia, o seu corpo começa a responder melhor a isso. Outra coisa, concentração. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Sem dúvida que tem, todos temos, mas com o passar do tempo, com o passar dessas práticas, você consegue se concentrar melhor. Esvaziar os pensamentos, né? Liberar a mente de preocupações também é outra prática que você vai ter que desenvolver. A nossa mente, ela está sempre muito sobrecarregada de pensamentos, de preocupações, de impressões que o mundo nos traz, né? A todo momento. O mundo exige muito, o mundo material, o mundo físico exige muito de nós, da nossa atenção, da nossa dedicação, e rouba a nossa dedicação da parte espiritual, obviamente. Então, é mais um exercício. Então, a sadhana, na verdade, ela vai te ajudar a exercitar tudo isso, a se preparar para experiências mais profundas, mais espirituais. Então, quanto mais você praticar essas sadhanas, quanto mais você dedicar, mais rapidamente e com maior facilidade você vai alcançar essas experiências de ordem mais espiritual. Então, grosso modo, é uma musculação, é um exercício espiritual. Ou seja, com o passar do tempo, você vai criar uma espécie de dependência química. Eu tenho uma dependência química. De fato, algum tipo de dependência, porque enquanto a gente está aqui, estamos conversando, enquanto estamos nos concentrando ou nos agitando, uma série de interações químicas são realizadas principalmente na área do nosso sistema nervoso. Você vai conseguir criar algum tipo de rota, algum tipo de interação, algum tipo de conexão química e emocional que vai te abrir as portas para a meditação. Então, meditação é prática. Prática chama-se sadhana. Então vamos lá? Olha, centralizado, equilibrado, mesmo que seja de forma bem esporádica, mas vamos buscar esse equilíbrio, vamos buscar essa harmonia entre o nosso lado intuitivo, emocional e o nosso lado racional. Vamos buscar esse equilíbrio entre o nosso yin e yang, o masculino, o feminino, enfim, positivo, negativo, e vamos buscar a nossa prática. Boa meditação, boa jornada, compartilhe, dê um like, vamos multiplicar essa ideia do bem, do positivo. Namastê.